A gente vai conversar com o Pedro Daltro e o Cristiano Botafogo, as mentes criativas por trás do Medo e Delírio em Brasília. Pessoal, vocês já estão por aí com a gente? Já podem se juntar? Olá, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. Cara, muito bom receber vocês aqui. Obrigado pelo tempo. Eu dei uma de tiozão aqui no início do programa, achei que vocês estavam sendo xingados, não me liguei que vocês se tratam carinhosamente como fulano seu lixo no podcast e achei que vocês estavam recebendo uma chuva de amor logo cedo aqui dos fãs de vocês. Não, isso aí foi uma coisa que eu mesmo plantei. Uma vez a gente estava vendo um vídeo da Sâmia Bonfim, a deputada, e ela estava lendo hates, né, da internet. E aí ela lia o nome do hater e a mensagem do hater. E o nome do hater era Cristiano e a mensagem de hate começava com seu lixo, xingando a Sâmia Bonfim. E saiu como, Cristiano, seu lixo. Aí eu falei, eu vou ter que usar isso no programa, não tem jeito. E aí eu coloquei, aí todo mundo começou a me mandar mensagem assim, Cristiano, seu lixo, virou meu sobrenome. Outro dia eu estava andando aqui em Brasília na rua, o cara passou de carro, abriu a janela do carro, falou, seu lixo, aí, aê, amor, coraçãozinho, só amor. Um xingamento do bem. Muito bom, muito bom. Olha aqui, vocês atraíram também um outro espécime diferente aqui, que é o fã de vocês e hater, não vou dizer nosso, mas pelo menos meu. O José Luiz de Abreu botou aqui, calma, pelo amor de Deus. Pix recorrente, um mês escutando notícia velha, compra de livro, sabe-se lá Deus quando vai chegar, e assistir Guilherme Amado, Cristiano e Pedro, é muito amor que fica registrado. Pô, Zé Luiz, ele bateu em todos, né? Ele bateu em todos, ele bateu na gente. Ele bateu em todo mundo. Pelo menos foi democrata no ódio dele, né? No strike. No strike, exatamente. Vocês recebem Mas assim, as pessoas, muito... é porque a gente tem uma linguagem muito forte no podcast, eu acho que os nossos ouvintes se permitem ter essa linguagem de volta com a gente, e a gente entende que é na camaradagem, cara. Também é muita coisa de carioca, assim, de ficar, de já se cumprimentar xingando, né? Então já parte daí, né? Mas vocês recebem muito hate ou vocês recebem mais apoio? Como é que é isso aí? É bastante mais apoio. É pouquíssimo hate. Ainda bem. Eu espero impressionantemente, que né? Porque... Mas é bem raro assim e eu espero que fique assim. Tá bom. Eu acho que a gente sai, tem a questão da bolha também. Acho que a gente sai da bolha relativamente pouco. A gente sai da bolha mais nas redes sociais, com um vídeo ou outro. A gente vê pelas métricas de Instagram e tal. Mas aí quando você tá falando mais dentro da sua bolha, é só amorzinho, né? Às vezes uma coisa ou outra incomoda, sai um pouquinho e vem uma coisa meio orgânica em si, mas foram raros momentos. Assim. A gente está muito impressionado com não dando ideia para ninguém, né? Por favor, não precisa, assim tá ótimo, mas a gente é bastante impressionado com um pouco de hate que a gente sofre. Ô, Cristiano, você com essa voz de locutor de rádio, você teve alguma experiência anterior trabalhando com locução, trabalhando em rádio? Como é que é sei que tem uma ligação com música, você tem uma ligação com música, mas em locução mesmo, teve alguma coisa? A primeira foi o podcast? Primeiro tem que dizer duas coisas. Assim, que ontem a gente lançou a cerveja do Medo e Delírio, né? Então, eu não sei o Pedro, ontem não, anteontem, né? Foi no domingo. Eu estou de ressaca até agora e a ressaca faz isso, deixa a voz cada vez mais grave da pessoa. E esse negócio de acordar cedo é coisa de Pedro Daltro, Guilherme Amado e Natália André do Metrópolis. Isso não é comigo, então eu acordei relativamente há pouco tempo, então quando a gente acorda também está com a voz assim. E esse negócio de voz e de música eu acho que é meu pessoal, assim. Eu tive uma empresa de áudio há um tempo atrás que acabou não dando certo, tal, que a ideia era trabalhar com jornalismo em áudio também, não vingou. E fui músico na minha adolescência, e aí eu acho que mas a maioria da minha vida eu fui tradutor. E aí acabou isso tudo congregando, assim, entrando dentro do podcast, né?
acabei usando todas essas pequenas coisinhas no podcast. Espero que esteja agradando e com algum talento. Aí os ouvintes que me digam. Deixa eu dar um passo atrás aqui, rapidinho, Gui, para quem está ligado aqui com a gente e não conhece ou conhece só de nome, mas enfim, não acompanha o Medo e Delírio. Como que foi esse começo? Como que surgiu essa ideia? Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente. Isso começou na eleição de 2018, Bolsonaro eleito, eu fiquei com raiva. Criei uma espécie de diário escrito, né? Era no WordPress, tinha dia 1, dia 2, dia 3. E foi assim até que um ano após ele me enviou uma mensagem, cara, dizendo que ia dar um bom roteiro em áudio de podcast. Eu dei o ok para ele e cá estamos, alguns anos depois. Eu escrevi, por acaso, na época que ainda se usava Facebook, né? Não sei se ainda tem gente que usa, eu não uso mais. Eu vi uma entrada do blog do Pedro e fiquei impressionado com a profundidade com que o Pedro tratava dos assuntos, assim, que eu não vi em nenhum lugar, em termos de conteúdo e em termos analíticos. E aí eu escrevi para o Pedro e falei, Pedro, e aí? Pô, isso aí dá um podcast legal. Eu já estava com a ideia de fazer alguma coisa em áudio e tal. E o Pedro falou assim, faz aí. Assim, a gente nem se conhecia, não nos conhecia. Aí eu falei, pô, aí a gente começou a conversar sério, né? Obviamente, pô, você tá falando sério, tá de sacanagem com a minha cara e tal. E aí eu fiz um piloto, mandei para ele curtiu, já era ótimo. Já tinha tinha toda a abertura, já tinha... Isso, já tinha vários elementos que ainda estão até hoje no podcast. E aí, com o tempo, e a gente meio que desenvolveu a linguagem do podcast no ar, né? No começo, se alguém não estou dando ideia de novo, assim, não voltem para o começo, que os primeiros episódios são bem lentos, tinha uma certa pretensão de ser um pouco mais sério. Depois a gente começou a falar, não, gente, porra, nem combina com a gente se levar a sério, pelo amor de Deus. E aí a gente começou a desenvolver a linguagem e o personagem do podcast, né? Que é um cara meio Rogerinho do Ingá, assim, que tem muito a ver comigo, com o Pedro, mas que não é exatamente eu, né? E nem exatamente o Pedro. O cara exaltado, que fala assim, pô, não sei o que. Eu não sou, sou uma pessoa bem... Então, eu tento ser, pelo menos, muito mais cordata do que o narrador do Medo e Delírio. Ó, a Camila Cowling Humphrey, ela tá na cota dos Lovers, ela botou, melhor podcast do Brasil, Medo e Delírio, apenas continuem, Pedro e Cristiano, vocês são foda. Obrigado. Precisamos de canais de informação, um tanto indignado com a putaria que acontece em Brasília. Eu até hoje eu não sei, a gente já fez 3 meses de canal, até hoje eu não sei se o YouTube prejudica a distribuição quando a gente fala palavrão ou não. Vocês devem saber isso melhor que eu pelo tempo que vocês têm de estrada aí. E eu acho que pelo sucesso de vocês, não, né? Pelo contrário, o YouTube deve gostar de palavrão. Mais palavrão ele joga mais pra frente, né? O nosso YouTube é relativamente pequeno, né? A gente faz pouca coisa para o YouTube. Colocar o podcast no YouTube é um fenômeno meio que recente para a gente. Dá alguma audiência lá, gente. Eu não tenho verificado essa métrica. Mas, não sei, é muito... Gente, pelo amor de Deus, né? 2025, o pessoal ficar com... 20 minutos. Palavrão, né? Pelo amor de Deus, não. Puritano das redes, né? Assim, tem um lado legal e de tentar prevenir discurso de ódio, é legal, mas tem um outro lado puritano. E tem o algoritmo bitolado também, ou que se faz de bitolado, que é assim, se você faz... No jornalismo a gente sofre muito com isso. Se você faz uma reportagem denunciando violência sexual, ele não distribui. Mas a sua reportagem é uma denúncia, mas o algoritmo entende aquilo como pregação de violência sexual. Aquilo e pregação de violência sexual, ele não consegue distinguir uma coisa ou outra, né? Preto no branco, assim, né? Tipo, tem aquele errado, elemento, portanto, não pode, né? Mesmo que seja denunciando. Exato. Agora, falando do YouTube, vocês pensam ou já pensaram em ir para o vídeo e fazer um Medo e Delírio no vídeo? Já. A gente já fez alguns vídeos com o pessoal do The Intercept Brasil, faz 1 ano e meio, 2 anos atrás. Era bem bacana, mas a gente não estava dando conta, que era acho que na época da eleição, pandemia. Mas a gente acha que essa é uma área que é para onde a gente tem que ir agora, expandir, fazer algo mais voltado de fato mesmo para vídeo. É o que falta. A gente
cara, começou em texto, passamos para áudio, eu acho que essa agora é a área de expansão natural. O próximo passo natural seria, né? O negócio é que, tipo, fazer o podcast O ruim é já é arrumar muito... tempo. Só fazer o podcast já é uma carreira total, assim, 24 horas por dia e tal. E aí, toda vez que a gente pega alguma coisa nova, é um caos, assim, o normal já é difícil, quando a gente pega alguma coisa paralela, para além do podcast, já é muito, muito difícil. Por exemplo, esse domingo agora, a gente teve o lançamento da nossa cerveja, que alguém deu essa ideia, a gente falou, cara, vamos embora, vamos fazer. E aí, sábado que vem, a gente vai ter uma festa que está esgotada, que a gente vai fazer lá em São Paulo. Enquanto isso, a gente está preparando o nosso novo livro com a Gabriela Biló. O livro é da Gabriela Biló, né, mas a gente participa, que é o Juízo Final, a Trama Golpista, que já está em pré-venda aí. E aí, ainda põe o podcast em cima disso e a gente fica inventando um monte de coisa. Aí o pessoal começa a ver a gente, aí vai ver aqui no Guilherme Amado e fala, queria convidar você para não sei o quê. Aí a gente tem um evento não sei aonde, a gente vai para Curitiba, a gente vai para Campinas, vai para puta. E a gente fica inventando e aceitando, né? Porque a gente também quer participar das coisas. Ou seja, esse passo para o vídeo, voltando, né, fica cada vez mais complicado nesse contexto do podcast já ser difícil e da gente tá fazendo alguns projetos paralelos, né? Ô, gente, e um pouco assim sobre os temas, né? A maneira que vocês abordam os temas no podcast. Tem coisas da política brasileira que parece que uma piada pronta, assim, né? Que acontece. Quase tudo. Que é tipo, você fala, né? Um roteirista de série não faria melhor que isso, assim, né? De série da Netflix e tal. E às vezes eu e o Guilherme dando alguma notícia aqui, a gente dá risada no meio, porque parece que é uma piada mesmo, assim, que não é de verdade. Mas teve um período muito duro da nossa história e que vocês atravessaram esse período com o podcast e muita gente chegou também, vocês, eu acho que nesse período da pandemia e compartilhou da indignação que vocês colocavam ali, né, ao falar sobre esse assunto. Então, queria saber, assim, como que foi também esse período para vocês, como foi transformar o que a gente estava vivendo num momento tão difícil, tão pesado, e pessoalmente pesado para cada um de vocês também, e para todos, né, era difícil para todo mundo ali, com alguma leveza, até com algum humor, enfim, como que foi esse processo? Foi uma época bem complicada, mas eu acho que a gente teve uma sorte de a gente não ter ninguém por perto que morreu, entendeu? Então a gente tava bem para lidar. Eu acho que se acontecesse algo com minha mãe, meu pai e tal, acho que eu não ia, dar conta de fazer roteiro, essas coisas. Então eu acho que isso foi importante. E eu acho que ali era questão mesmo de extravasar a fúria com que a gente estava vendo os caras matando o próprio povo, sabe? De uma forma bizarra, gigantesca. E a ideia era só mesmo dar essa fúria. Mas aí tem essa parte que é tudo um esquete de humor, né? Tu olha pros caras e é tudo um humor voluntário mas é macabro, né? É um humor escroto, assim. Eu lembro do primeiro pronunciamento, o segundo pronunciamento do Bolsonaro no começo da pandemia, que ele fala da gripezinha ou resfriadinho, que ele fala do Drauzio Varela, e ele fala, devemos sim voltar à normalidade. Eu lembro de eu vendo esse pronunciamento e eu falando assim, nossa, vai morrer gente demais, gente, vai morrer muita gente. Morreram 700 mil aí, e quiçá, sei lá, a gente sempre, o número exato não tem, eu acho que é para Deise Ventura e cientistas, epidemiólogos e tal, definir isso, mas eu acho que a gente sempre coloca nas centenas de milhares de pessoas que morreram por 200 mil no mínimo. Do na época, né? Com bastante envolvimento dos militares, né? Pedro Daltro que o enfatiza sempre. E essa que é a coisa mais absurda, era governo verde oliva matando o próprio povo numa escala industrial. E a gente, uma coisa que o Pedro sempre enfatiza também, que eu acho legal pontuar, é que a gente fala que esse julgamento que está acontecendo agora, da trama golpista e tal,
é o segundo julgamento mais importante do relativo ao Bolsonaro e da nossa história também. Que o primeiro vai ser o da pandemia, né? Que isso tem que ser tratado no judiciário e se não for tratado vai ser uma grande vergonha para a gente, porque aquilo é de longe o ponto mais criminoso, na nossa opinião, mas de muito longe, governo Bolsonaro. Mas de muito longe, não tem nem comparação. Pode pegar tudo que ele fez, a coisa mais absurda é o que ele fez na pandemia. E muita gente aborda a gente até hoje, assim, falando, pô, cara, obrigado que vocês conseguiram tratar do noticiário naquela época com alguma leveza, eu não conseguia assistir mais nada, vocês eram os únicos que a gente que davam alguma leveza pro noticiário. E não era nem leveza, as pessoas falam leveza, mas na verdade é catarse, né? Porque como a gente tem um lado claro e a gente não é jornalismo tradicional, a gente pode reagir, né? Então alguém fala alguma abobrinha, o William Bonner não pode falar, meu Deus do céu, o que é isso? A gente pode botar 50 palavrões e as pessoas se sentem representadas. Ai, meu Deus, então tô certo de sentir isso, aí que bom, e é meio catártico, né? Acho que eu ia falar exatamente isso, que eu acho que vocês conseguiram criar uma maneira de canalizar o ódio que muita gente sentia naquele momento, né, pelo humor, e isso é maravilhoso. Né? Teve gente que canalizou no álcool, teve gente que canalizou na depressão, né? Teve gente que não conseguiu canalizar e se matou, né? E vocês conseguiram canalizar com humor, isso é muito bom. E muita gente, eu me lembro disso na época da pandemia, muita gente que se afastou do noticiário continuou em podcasts de humor como o de vocês, né? Assim, conseguia ali, pelo menos aquilo ali era a forma da pessoa. Eu não quero ver essa tragédia, eu quero ver pela lente da comédia, né? Ver a realidade pela lente da comédia. E agora o Flávio Dino, né? Eu concordo plenamente com vocês, é o julgamento mais importante do Bolsonaro, é o julgamento que, do ponto de vista moral, deveria ser o primeiro a ensejar uma condenação e uma prisão dele, e o Flávio Dino abriu um inquérito para finalmente investigar isso. Qual é a opinião de vocês, assim, pelo termômetro que vocês sentem do espírito do tempo? Isso vai para frente ou não tem mais apoio social para uma segunda condenação como do Bolsonaro como essa? Não sei, mas eu sei que quando a gente ouviu a notícia, a gente ficou alegre demais, mas só que, cara, não tem nem Braga Neto e nem Pazuello, né? Isso pra mim é completo absurdo. Por esses dois caras, os líderes, quem fez tudo, e eles não estão nesse inquérito. Então eu fico triste com isso. É uma notícia boa, mas ao mesmo tempo é uma palavra. Eu não sei, o Pedro que é o rato de notícias que fica lá nadando no esgoto profundo do noticiário, e eu fico mais preso na timeline, né? Apesar de eu estar observando também. Mas eu fiquei com a impressão de que eram coisas mais referentes a casos de corrupção, né? Não era tanto da pandemia ou do... Além disso, exato, era sobre compra de vacina, cara, contrato, foda-se isso é o de menos. Não era gestão da pandemia, né? Exato, isso aí eu acho bem errado, assim, mas ainda bem que tem alguma coisa, mas ainda não é o suficiente, não. Isso. Vamos continuar batendo nessa tecla aí, que abrir um capítulo, mas precisa de um capítulo 2, né? Exato. Sim. E aqui vou fazer uma pergunta, porque normalmente quando a gente dá risada aqui de manhã falando no noticiário, é sempre contando alguma coisa do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, porque lá também parece que é um esquete de humor ali de vez em quando, né? Vem uma piada pronta e não tá dando muito certo o que ele tá fazendo por lá. Como que vocês têm visto aí o Eduardo lá? Pedro, você que é o rato de notícia aí, fica nadando então nesse esgoto. Ele é incrivelmente burro. Ele é incrivelmente burro e tudo que ele faz é
pra, cara, ajudar o Lula. Tudo. É absurdo. E sim, cara, de fato é tudo um humor assim, mas acho que isso não versa lá só sobre ele. Você pega Donald Trump, é um cara The Office, assim. É uma esquete de humor bizarra. Isso versa sobre Estados Unidos, sobre aqui. Tudo é uma esquete, assim, escrota, e a gente tem que dar conta disso, entendeu? E aí a gente usa o humor pra isso. Guilherme tá mutado, hein? Voltou. É o Lucas que rouba minha voz. Eu ia perguntar para vocês como é que é para vocês fazer deboche, sacanear o Lula e o governo Lula. É fácil, a gente faz. A gente não tem Tem que bater em todo mundo, pô. Mas, obviamente, ele não é Jair, né? Que tudo lá é uma coisa mais, cara, normal do que o que era antes. Mas sim, a gente faz humor, a gente, cara, reclama, a gente bate. E tem uma área contígua de concórdia, né, entre a gente e o governo Lula, muito maior do que entre a gente e o governo Bolsonaro. Então, bater no Lula é mais difícil, né? São coisas mais laterais. Por exemplo, quando ele não... 60 anos do golpe, que não teve nenhuma comemoração, isso não se bateu nisso, a gente bateu bem, o saco. E é isso aí, mas a gente bate bem menos no Lula, porque a gente concorda mais com ele, porque nós somos progressistas, nós somos de esquerda e tal, e batíamos bem mais no Bolsonaro, porque era mais fácil, porque havia mais discórdia com aquele governo. Mas, sim, tem que bater, não tem essa de que não pode bater no Lula, porque senão o Bolsonaro volta. Eu até entendo o argumento um pouco, mas não, gente, a gente está aqui para... Inclusive, o outro lado, minimamente, se tiver um mínimo de honestidade que muitos não têm, né, vai entender isso como honestidade intelectual. Não, a gente está tentando melhorar esse negócio aí dentro do que a gente pode enquanto comunicador. É um governo mais chato, né? Assim, é um governo mais chato, mais previsível, né? É muito menos midiático, né? E menos engraçado por ser mais normal, né? Assim, então também eu acho que a passeata o 7 de setembro. Cara, vai ser um negócio chato lá, vai passar uns tanques, vai passar uma meninada de escola, vai ficar girando bastão, vai falar, agora não sei o quê. Tá, é isso. É para ser chato. O certo é ser chato, né? Aposto que as democracias nórdicas lá são chatíssimas. Você fala, nossa, fulaninho levou a cadeira do escritório para casa. Nossa, é um escândalo nacional. Deve ser uma coisa assim, chatíssima. Não, claro, toda democracia, todo governo tem seus problemas, né? Mas deve ser muito menos absurdo do que é aqui, né? Exatamente. Olha aqui, para a gente terminar, pessoal, eu queria perguntar a vocês o que vocês estão preparando, o que vocês estão prevendo para o ano que vem, assim, com esse de candidatos que se avizinham. Tem o Lula, a gente tem provavelmente possivelmente o Tarcísio, possivelmente o Zema. O Zema é um prato cheio para vocês, né? Tem o Caiado também, que é engraçado. O Caiado tem um jeitão engraçado também. E sempre vai ter a possibilidade, né, porque o Brasil guarda essas surpresas pra gente, de surgir assim, em agosto, surge o Padre Kelman daquela eleição, né? Que é sempre exatamente, você estava falando, eu estava pensando nele. Que personagem, meu Deus do céu, na moral. Que personagem, cara. Tem que ter alguém, né? Desde que começou a tradição começada pelo Marronzinho ali em, sei lá, quando é aquele 89, sei lá, quando apareceu o Marronzinho. E que tem que ter esse personagem. Mas aí, você estava falando do Tarcísio, eu estava vendo a gente entrou aqui mais cedo, a gente estava vendo o programa antes. A gente dá para ver na cara do Tarcísio que tudo que ele está falando, ele mesmo não acredita, né? Não, isso aí vai dar uma cara, abertura maravilhosa. Eu fiquei ouvindo o discurso. Eu falei, isso é abertura, dinheiro que ele pode. Fala dele com várias coisinhas. É engraçado como ele faz a sinalização, você falou do ceifar a vida, né? Ele usa essa simbologia religiosa, ele fala, ele foi salvo pelas mãos de Deus, né? E faz essas sinalizações para o mundo evangélico e para o bolsonarismo, né?
Agora, não sei, eu concordo muito com o Felipe da Quest, quando ele fala que o Brasil agora é um país de swing voting, né? Porque você tem um bloco muito consolidado à esquerda, um bloco muito consolidado à direita, e que você tem, na verdade, uns 10% ali do que é quem vai decidir, né? A eleição no final das contas. E eu não sei se para o Tarcísio se posicionar tanto assim para o lado do bolsonarismo é interessante no sentido de capturar esse swing voter, né? Então, mas ao mesmo tempo, sem esse bolsonarismo, ele nem entra na corrida. Então, ele fica meio escravo desse negócio. Então, acho que ele está sendo ultra pragmático, assim, dentro das possibilidades dele, mas dá para ver que ele, pelo menos assim, né, tem que fazer um Wolf Maia ali, uma escola de atuação para vender melhor, porque para mim, não está convencendo que ele acredita no que diz. É isso aí. Pessoal, muito bom, obrigado a participação de vocês. A gente tem 1 milhão de perguntas aqui que a gente vai deixar a maioria sem resposta, mas para não deixar uma sem resposta, quando é que vocês vão a Campinas? Uma pessoa pergunta aqui se já tem uma data para ir a Campinas, lançar cerveja, fazer uma festa. A gente vai a Campinas, acho que em novembro, para um evento lá, para falar em algum lugar. As pessoas acham que a gente tem alguma coisa séria a dizer, não tem, gente, só escutar a gente, que vocês sabem. A gente não tem nada a acrescentar ao debate. Né? Agradeço demais e o Guilherme, mas não nos leve a sério. Eu estava falando com uma amiga minha outro dia, cara, você que conhece a gente antes da gente aparecer, você sabe que eu sou só um idiota, né, cara? E, nosso esporte favorito é não se levar a sério. Né? Não se levem a sério, gente. É a melhor coisa que tem. Concordo plenamente. Muito bom.